mexia. Sim. E as plantas se mexiam também. Sim. Aí ele disse que ele falou, não, aí ele falou, pô, esses troços estão mexendo. Aí disse que o cara ria e falava, isso aqui é arte transulgatiana. Aí o cara disse que pintava aquilo como um ritual e ele botava alguns elementos estranhos, por exemplo, o sêmen dele na pintura, né? Caralho. E ele regava a Que planta rolê. com sêmen também. Que rolê. Aí agora eu entendi porque elas estão mexendo sozinhas, né? O Metallica fez isso, né? Naquele álbum Fez. Load. Não. A capa do álbum Load, pouca gente sabe disso. Load em inglês. Load em inglês pode ser uma gozada. Dá uma calibrada, né? E aí a capa é um negócio de sêmen e tal. Então, load é gozada. Mano. É, e aí já dizem que o nosso sistema solar tem a Via Láctea, né? Que é o leite derramado, então tem tudo a ver, Quem né? sabe somos todos uma ejaculação de um isso. deus antigo. Isso. Olha que bonito. Bonito isso, cara. Bonito pra caramba, Ele tá cara. poeta a beça hoje, O né? nome de um livro. Olha, Aí, tá ó. bom em todas as livrarias. Não. Então, assim, Esse? tem uma relação com pintura e essa parada. Esse aí, Aí, viu? tá vendo? Tem uma- Realmente. Eles pintaram de vermelho, deram uma brincadeira, mas Ele tipo tava assim... com pedra no rim, né? Que saiu meio vermelho, né? Acho que... Saiu, é. nervoso. Como Metallica tem que ser. É, porque se fosse branco ia ser muito óbvio. Fica meio na cara, Então a história que eles contam é que é um... Se você entende inglês, manja, você olha e fala, tá, entendi. É. A load. Load, Entendeu? né? Sim. E tá aí. O isso nome aí. load é isso, gozada. Botaram Uma gozadinha. porra na música. Eu conectando esse conto que você falou do Lovecraft com essa história, Uhum. falei, meu irmão, os caras... É porque aqui a gente não tem muito isso, mas na igreja ortodoxa eles têm os ícones, né? Que são pinturas Uhum. de santos que o cara fica olhando e ele conecta com o santo. Transcende. Transcende. Nessa adaptação que esse Michael Bertier faz, essas pinturas dele, o cara fica olhando e ele faz o desdobramento espiritual, a projeção astral. O que ele diz que os caras fazem, por exemplo? O cara sai do corpo, aí a alma dele vai flutuando pelo espaço, passa num portal na estrela Sirius e acessa os deuses transulgatianos que estão Perto da além tua de casa, Plutão. 3D. Ali, dobrando a esquerda, ali, onde... ó, logo depois Ali da na Terra do constelação Nunca. de Taurus ali, né? Você ia falar do- Aldebaran, né? Do Você Cavaleiro falou de um Zodíaco. episódio desse que... Não, ele falou que nesse conto, acho que é um conto, né? O modelo de Pickman. O modelo de Pickman, ele conta essa questão da pintura. É. Então, é interessante porque existem muitos ritos que têm a ver com a pintura. Na verdade, muitos rituais. Ia falar alguns nomes aqui, melhor não falar. O cara começa no espelho, né? Se olhando no espelho, aí ele vê o anjo da guarda dele lá, aparece e tal. Primeiro é pelo espelho, depois, desenvolvendo, ele começa a ver. O famoso espelho meu. Sabe Existe como é que mulher mais bonita do que eu. Os dois assuntos que eu amo, heavy metal e ufologia. Sabe como é que eu gostei? Satanismo. Tem a ver com religião. Sua Satanismo. área de expertise. Eu estudei no Colégio Batista. Sim. Já deve ter contado isso no Matando Robô Gigante, mas vale aqui. E aí nós tínhamos aula de religião no Colégio Batista, né? Um beijoca pra quem estudou lá no Batista, Você queimava? no Rio de Você Janeiro. se sentia queimando? Não, cara, o que eu sentia... Teve um dia que o professor trouxe uma... Não sei se você já viu esse... Eu vivo procurando esse documentário no YouTube, aí nos torrents e tal, quem puder me achar. Era um doc que mostrava artistas que faziam essa conexão satânica em busca de criatividade. Xuxa. Jimmy Page. Justa, Jimmy P. Não, aí ele botava uns caô lá, por exemplo, falava que o Kiss era Nights in Satan's Service. Satan's É. Service e tal. Mas era nacional? Eu não lembro se o documentário era nacional. Eu devia ter, sei lá, 13 anos, né? Sim. E aí, cara, uma parada que mais me marcou era o seguinte: tinha um cara que ele era um pintor, e aí, Essa história é real. uma vez a cada tanto tempo, vê se é isso. Ele se trancava em casa, eu lembro que ele fechava todas as janelas, aí fazia todo o rito que tinha que fazer, e ele pedia que Beelzebub, sei lá qual era a entidade que ele pedia, que falasse através da arte dele. E aí ele passava o dia todo pintando. E aí nesse documentário em específico, quando ele termina de pintar, ele botava um heavy metal doidão lá pra ficar. E Sim, enquanto ele pra puxar uma vibe legal ali. uma frequência. Pra energia ficar, ó. Ficar naquela frequência. Não era um Dream Theater, entendeu? Não era um Não, Good Vibes. Pantera pra Era um cima, né? Pantera pra Symphony tal, X. isso. E aí, cara, quando ele termina a arte dele, nesse doc, ele quando mostra a arte,
é um ET Grey feminino. Sacou? Uma coisa meio híbrida, feminino e tal. E ele fala, ó, isso aqui é o que eles me pediram pra mostrar pra vocês. Entendi. E tal. E aí foi aí que eu gostei, de heavy metal e ufologia. Ah, entendi. Fez o link, né? De alguma forma aquilo imprimiu em mim, eu falei, caraca, eu preciso A saber gente mais não pode disso. esquecer que o Crowley fez o rito lá Isso. de Amalantra e apareceu o Como é que é o Lam. nome dele? O Lam. E ele pintou, pediu licença, posso pintar? Porque o Crowley era meio, assim, overachiever também, né? Poeta, pintor, alpinista, né? Então ele fez aquele desenho que é o Megamente, né? Isso aí. Igualzinho o Megamente, né? Era o mesmo caminho que esse cara Só que fez. era numa época, pô, isso era 1908, sei lá, se eu não tô Sim. enganado. E essa cultura ufológica, curiosamente, começa exatamente no ano que Crowley morre, que é 1947, que tem o Isso, caso de Roswell, no Novo México. Né? exatamente. Então o que a gente tá entendendo é que o sagrado e o profano podem se manifestar através da arte. A Sim, questão é que não, tem Hollywood tudo a é ver. dominada por isso. Vamos É voltar isso. pro Tom Cruise. A gente Isso. começou com... Coloca os livros lá do Hubbard. Como que é? Hubbard? Ah, o Ron Hubbard. L. É. Ron Ele... Hubbard. É. E aí a gente foi daí pro Lovecraft. Tá. Quem é esse cara aí? A Dianética lá. Dianética. O Aaron Roberts, ele era um escritor, a gente pode dizer medíocre, né? De sci-fi. Não tinha bombado, né? Ele não não bombou. fluiu. E o cara tentava emplacar as obras dele e não encaixavam. Tem um filme bem maneiro, cara, que é com O Mestre. O Mestre. Perfeito. É do Paul Thomas Anderson. É do Paul... Exatamente, cara. Muito bom. Que é do Magnolia, né? Embriagado de Amor. E mostra a história. Eles não citam o nome dele, né? Fica uma com o Mestre. É com o Fica meio Philip Seymour insinuado. Hoffman Philip Seymour Hoffman e fazendo. com o Coringa. Sim, não é com ele? o Phoenix. Joaquin Phoenix, é. E mostra o início dessa transformação do Hubbard. Da literatura pra religião, né? Exatamente. Mas é um filme paradão, né? Pra quem... Tem gente Bem que vai... paradão. Pô, filme não Não. acontece nada Não e tem tal. A gente raio avisa laser, logo. Exato, não tem nada a ver. Não tem Kung Fu, né? Não tem Kung Fu. Mas é um cara que... Ele até tava enrolado com o IRS, né? Tinha um Sim, negócio que ele de morava imposto. no barco. Ele É. morou no barco, porque senão a receita... Era uma história dessa. Posso Sim, estar lembrando? sim, ele A tinha receita ia pegar ele... Tinha umas capivaras, umas capivaras assim. E aí o cara, ele... De escritor de sci-fi, ele começou ele adaptou, resumindo pra caramba, alguns dos elementos dos livros dele, tipo o George Lucas começa a falar, não, porque a força na verdade é real. É. E ali no meu livro eu botava ela disfarçada, mas na verdade funciona desse jeito. Ele foi criando esse sistema que virou a cientologia. Você falou que ia elogiar, qual que é o elogio aí? Que eu fiquei Eu curioso? acho que, assim, a gente pode... Não, 3D, pra gente já elogiar logo, né? Exatamente, Pra eu evitar. aprecio a caretice do cara. Ah, tá. Enquanto um colega escritor de fantasia e sci-fi... Cafonice. Ó, não fala isso não, depois tu aparece com religião aí. Aí eles vão culto de recuperar Porrala. o episódio. Agora eu tô entendendo. Né? Você sentiu? Agora eu tô Ele já tá entendendo. na maldade, ele já tá na maldade, O cara fez a cara. transição, o cara conseguiu transformar os Desvendei livros o projeto dele dele. em uma religião, meu irmão. É esse cara aí? Esse aí, É, ó, Ron Hubbard. ele mesmo. E o cara... Mas você lembra da história dele com Jack Parsons? Não. Que essa aqui é a boa. Vai. Essa é a Eu boa fiz a história. ponte pra você. Que tem a ver com Hollywood. Hum. Tem a ver com Twin Peaks também, porque Twin é? Peaks meio que conta essa história. Pois é, como é que ele se infiltrou em Hollywood? É isso que a gente Então, tem que... o que acontece? A gente sabe que tem essa influência ocultista nas artes. Tem determinadas ordens que são específicas até para cada arte. Tem uma que é mais direcionada para música, outra é para o cinema, outra é para literatura e por aí vai, poesia. Tem esses nichos, né? A OTO, Ordo Templi Orientis, é a que o Raul Seixas fazia parte, por exemplo, né? E o Paulo Coelho também. Apesar de que Paulo Coelho diz que pediu kits, né? Que pediu para sair. Pediu pra sair. Mas o chefão lá falou que uma vez Flamengo sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Pra quem é do Rio, né? Muito Se bem, eu sempre acho que Flamengo é uma coisa do Rio, mas é nacional, É né? nacional, é Às tão vezes eu vou grande fazer que- piada com o Flamengo em outro lugar, acho que mas eu sou Mas é um flamenguista. boneco do Vasco que tem aqui no Tem um cenário. boneco, Queria deixar claro, tá? trouxe? Não, não Tem- trouxe, Pô, não. você enxerga bem. Mas você é vascaíno? Pra caramba. Então eu sou tricolor aí, tá? Mas não manjo nada de futebol, né? Sou Eu por também causa sou de tradição tricolor quando familiar. meu pai pergunta. É, pai é. é Fluminense. É. Bora Fluminense. Só pra manter a tradição. Então a OTO é aquela que inspirou os artistas, tanto na música Sim. quanto no cinema. A OTO é originalmente alemã,
vem da Floresta Negra da Bavária, de onde saem os Iluminados da Bavária lá, né? Falamos. E isso, o Crowley, depois que ele sai da Golden Dawn, ele acaba assumindo o controle da OTO. Exatamente. E ele contrata um cara para ser o chefe da filial norte-americana, que é o Jack Parsons. O Jack Parsons é o cara que ao mesmo tempo estava fazendo foguete para a NASA, com a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, e a Parsons Company, e ao mesmo tempo ele liderava a OTO, tudo ali em Pasadena, na Califórnia. No mesmo trevo tinha de um lado a JPL, Parsons Company e OTO. Então ele uniu não apenas o ocultismo com a ciência, mas o ocultismo com Hollywood. Porque era onde a galera ia tomar os passes ali ou fazer as iniciações, né? E ele se aproxima do Ron Hubbard nessa época. E eles começam a ficar meio amigos e seguir as cartilhas que Crowley estava mandando, né? Porque qual é a ideia do Crowley, da Telema? Trazer à tona a nova era ou a era de Aquários, né? Que na verdade é a era de Horus. Que é o cristianismo deixar de ser a grande referência e Horus voltar a ser essa nova referência. E ele bota uns nomes diferentes de Horus, Harkur, Nuit, uns nomes estranhos, mas é Horus, né? Horus. A gente sabe que é Horus. Então, porque Horus também é o tal do filho divino, porque ele é filho de Osíris com Ísis e tal. Então é como se fosse o Cristo esotérico. Tem aqueles paralelos com Cristo. Os paralelos que a gente falou aqui naquele episódio sobre Sociedade Secreta, quem não assistiu, né? Eu mostrei na arquitetura de Washington esse projeto, né? Que Washington foi construída pelo pessoal da maçonaria e tal. Eles dão essas deixas, né? Então o que acontece? O Crowley tinha um entendimento que para trazer essa era nova, ele teria que primeiro fazer uma alquimia mental na humanidade, mudar a mentalidade do ser humano. E a melhor maneira de fazer isso seria por Hollywood, pelo grande sistema de propaganda, né? Mudar a mente e o coração da humanidade, saindo do cristianismo e indo mais pro ocultismo, o que hoje está plenamente estabelecido, né? Só se olhar um showzinho da Taylor Swift aí, né? Eras, né? Ou do próprio The Weeknd, você vê que é bem, né? E não vamos nem entrar no cubo negro, né? Nem precisa chegar nesse ponto. Não vamos nem entrar no cubo negro. O que é o cubo negro? É porque eu não acompanho esses artistas. Cubo negro? Vou dar uma o cubo negro teoricamente é uma religião que ela é tão oculta que ninguém sabe que ela existe. Eita. Mas que um dos bastiões é inclusive a Madonna, eles veneram Saturno, como se Saturno fosse o grande deus dessa religião. E que Saturno influencia diretamente tudo que acontece aqui na Terra. Assim, bem resumindo bem, assim. E lembrando que na mitologia romana Saturno é como se fosse o Lúcifer. Exatamente. Que aí tem as Saturnálias, que é o nome romano para as bacanalhas, que era do Baco, né? Aí, ó. Tô ligado. Por isso que eu sei. E na capa, a capa anual da The Economist, eles sempre soltam capas semanais, mas tem a capa anual prevendo. E ele sempre acaba acertando, né? Tem a foto do Trump, tem a foto do Zelensky, tem mísseis, tem grades, tem um monte de coisa. Tem uma Mine foto was better. tem